Vinheta de abertura, Repórter Justiça. Uma animação mostra várias figuras em movimento e o nome do programa. As imagens mostram acontecimentos que foram mostrados nos programas ao longo do ano, como pessoas andando nas ruas e votando em uma eleição, uma sessão no Tribunal do STF, a Praça dos Três Poderes em Brasília e o prédio do TJDFT. O Repórter Justiça faz uma edição especial para dar um panorama de como foi o ano do Judiciário em 2018 e trazer as principais decisões dos tribunais superiores. No primeiro programa dessa retrospectiva, vamos contar como Fernanda foi o Tavares, primeiro semestre Brasília, para o Judiciário Distrito Federal. E de que forma Ela está na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Repercutiram na vida do cidadão e de toda a sociedade brasileira. Letras na tela, fevereiro. As imagens mostram um homem acendendo um cigarro, uma mulher conversando com um médico e várias pessoas fumando. Ou não a venda de cigarros com sabores para jovens e adolescentes. Uma resolução da Anvisa que proibia a fabricação acendeu o alerta e provocou insatisfação da Confederação Nacional da Indústria, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. O julgamento terminou empatado. As imagens mostram o julgamento citado no plenário do STF. E 5 votos pela derrubada da norma. A centralização política governamental do Congresso Nacional. A agência desrespeitou os estándares Alexandre de Moraes, ministro do STF. Modelo criado no artigo 37 pela Constituição Federal, o modelo de agência reguladora no Brasil. Me parece coerente com o dispositivo do artigo 174 Edson da Fachin, Constituição brasileira, ministro do STF. quando expressamente atribui ao Estado um papel normativo regulador na ambiência da economia e longe de qualquer dicotomia ou contradição aqui entre o direito à saúde e a livre iniciativa. Não se trata disso. O empate resultou na validade da norma da Anvisa. As imagens mostram pessoas andando nas ruas e várias pessoas fumando. Ainda pode ser discutido na Justiça. Isso significa que o debate está longe de ter um ponto final. Especialistas e ex-fumantes alertam. O meu recado é que não Poliana fumem. Lopes, professora e ex-fumante. Ela é entrevistada em sua casa. Imagens de um homem fumando. Em decorrência da vida mesmo, então por que procurar mais uma? As imagens mostram várias pessoas fumando. Mas conviveu com pessoas que fumavam. Ricardo Martins, médico pneumologista. Ele está em seu consultório. Dividiu a casa com uma pessoa que fumava muito. Essa pessoa tem grande chance de desenvolver os mesmos malefícios. As imagens mostram várias pessoas fumando. Que se sabe pela literatura que passados 10 anos da interrupção do vício, ela tem a mesma chance de sobrevida de quem nunca fumou. O meio ambiente esteve presente na pauta do Judiciário. A legalidade do Código Florestal foi analisada em plenário. 3 pontos centrais foram discutidos. De vários peixes mortos em um rio e de pescadores em um barco. Antes de 2008, a possibilidade de realizar a compensação ambiental no mesmo bioma de áreas verdes e a autorização de áreas do poder de reflorestamento para reduzir o território de reserva legal em cidades que tenham mais de 50% da área demarcada como terra indígena. O voto decisivo foi do decano votação no plenário do STF. As ações expõem que a maior Celso parte de Mello, dos ministro do questionados entrem em rota de colisão com o regime jurídico constitucional dos espaços territoriais especialmente protegidos, notadamente com os mandamentos explícitos e vinculantes que impõem deveres fundamentais outorgados ao poder público e à coletividade. Além disso, por maioria de votos, ficou garantida a posse de terras às comunidades quilombolas. Mostrando áreas verdes, a decisão algumas é considerada casas e os moradores por dessas especialistas. regiões. A desapropriação não é necessária. Ministra Carmen Lúcia, ex-presidente do STF, exibido em 8 de fevereiro de 2018. Eiva de inconstitucionalidade. No Tribunal Superior Eleitoral, imagens de uma sessão do TSE. No cargo de presidente. Ele ficou no comando da Corte até agosto de 2018, quando terminou o segundo biênio como ministro efetivo do Tribunal. A atuação proativa do Tribunal Superior Ministro Eleitoral Luiz Fux, ex-presidente do TSE, exibido em 6 de fevereiro de 2018. A estrita observância, além da ficha limpa, nas eleições de 2018, se apresenta como pilar fundante da atuação
do TSE. Uma animação na tela mostra a mudança das palavras fevereiro para março. Outro julgamento Imagens de resgatou um a julgamento dignidade no de plenário do transgêneros, que STF. fez a diferença na Imagens vida de uma milhares manifestação de do pessoas. movimento LGBT O plenário em do Brasília. Supremo Tribunal Federal decidiu que eles podem alterar o nome e o sexo no registro civil diretamente no cartório, sem a necessidade de cirurgia ou apresentação de laudo psicológico e psiquiátrico. Antes desse julgamento, o caminho era longo, burocrático e muito desgastante. Durante o julgamento, o discurso Imagens de do uma advogada julgamento no plenário do transexual STF. chamou a atenção. Ela contou que foi vítima de um apedrejamento moral e físico. Sofreu violação ao princípio constitucional da dignidade humana. Sinto que estou fazendo história, mas se estou aqui perante Gisele vossas Alessandra excelências é porque Schmidt sou uma Silva, sobrevivente. advogada. Sobrevivi ao apedrejamento moral e físico, à proibição de estar na rua e nos espaços públicos, mesmo que à luz do dia. A mendicância e o sepultamento como indigente, como acontece com a maioria das pessoas trans brasileiras, sem que nem mesmo nesse momento de tão extremo de morte, tenham merecido respeito ao nome e ao gênero com o qual se identificam. É tempo de a coletividade atentar para a insuficiência de critérios morfológicos para a afirmação da identidade de gênero. Marco Aurélio, ministro do STF. A dignidade da pessoa humana. Nós estamos escrevendo uma página Roberto libertadora Barroso, ministro do STF. Um dos grupos mais marginalizados e mais estigmatizados dentro da sociedade. Eu gosto de dizer que a causa da humanidade e o avanço do processo civilizatório consiste na superação dos preconceitos. Imagens Meses de uma depois, sessão no no Superior Tribunal de STJ e Justiça, do prédio a terceira do tribunal. turma admitiu a mudança de sexo no registro civil de pessoas transexuais não operadas. As Mais uma imagens vitória mostram da o protesto categoria do veio movimento do Tribunal LGBT em Superior Brasília, Eleitoral. o prédio A do corte TSE, autorizou uma sessão nesse candidatos tribunal e um transgêneros a usar site o com o nome perfil de alguns social nas candidatos. urnas. Imagens O da STF Estátua da concluiu o Justiça julgamento das e do ações prédio do sobre as regras da STF na mini-reforma Praça dos Três eleitoral. Poderes. Os ministros também Imagens declararam do julgamento no inconstitucional plenário do a doação STF. oculta em campanhas. O princípio da publicidade do patrimônio e contas contribui Ministra ou pode Carmen Lúcia, contribuir ex-presidente do para a integridade STF, da formação exibida da em 8 de vontade março de 2018. político-democrática. E arremata aquele professor que a exigência do anonimato é incompatível não apenas com o dever de prestar contas, mas também com a liberdade interna que deve permear todo o processo eleitoral. E veja a seguir como as decisões As dos imagens ministros mostram do o julgamento STF no plenário do impactaram as STF, eleições. o prédio do mês de Congresso abril no Nacional, Judiciário, de algumas que foi sessões marcado no por ações Congresso penais e de operações pedidos da de Polícia liberdade Federal. de políticos denunciados em operações da Polícia e Ministério Público. A repórter Andréa Facina vai explicar como tudo aconteceu. Não saia daí que nós voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Repórter Justiça. Uma animação mostra na tela a mudança da palavra março para abril. As imagens mostram o prédio do STF. Ações penais no relacionadas à do Operação plenário do Lava tribunal. Jato dominaram a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O pontapé inicial Letras foi o na julgamento tela. de um habeas Imagens corpus TV Brasil. preventivo em As favor do imagens mostram ex-presidente trechos Luiz de um Inácio Lula da interrogatório Silva. do ex-presidente Uma sessão Lula. que durou 11 Imagens horas do julgamento e se no estendeu plenário até do a madrugada STF. do dia seguinte. Por 6-5, o STF negou ao ex-presidente o Imagens do direito de interrogatório responder em do liberdade ex-presidente até Lula. o final do processo. Mesmo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, não verifico a alteração Edson no panorama Fachin, jurídico que ministro do considere STF. ou autorize considerar o ato coator como revelador de ilegalidade ou abuso de poder. Por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça. Numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Nenhuma execução de condenação criminal em nosso país, Celso de Mello, mesmo que se ministro do trate de simples STF. pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo resultante do necessário trânsito de julgado de sentença penal condenatória. A lei é muito clara a esse respeito. O quadro fático, portanto, não me permitia, Ministra naquela Carmen ocasião, Lúcia, como não me ex-presidente permite do agora, STF, que exibido se em tenha 4 como de abril de inconstitucional ou 2018. impossível de se dar o cumprimento da sentença ou do acórdão, no caso,
da decisão após o julgamento de segunda instância. As imagens mostram o ex-presidente Lula e o prédio do TRF da 4ª Região. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A medida permitiu que o ex-presidente fosse preso antes do esgotamento de todos os recursos. O Supremo reafirmou esse posicionamento. Gisele Reis, consultora jurídica. Ela está sentada em uma sala. De que, havendo condenação em segunda instância, não há mais necessidade de se aguardar trânsito em julgado para que se pudesse executar a pena provisoriamente. Então, com o indeferimento desse habeas corpus, né, que foi impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, o Supremo, o que ele fez, na verdade, foi reafirmar um posicionamento, de certa forma, recente, que alterou uma posição que antes que prevaleceu do ano de 2009 até o ano de 2016. Então, isso foi uma mudança significativa de entendimento e que nós tivemos diversos imagens de um julgamento no plenário do STF. Federal, no que diz respeito à execução provisória das penas, né? Então, a partir desse entendimento do Supremo, qualquer pessoa que vier a ser condenada por uma decisão em segunda instância, ou seja, no julgamento de uma apelação, a partir daí poderá haver o cumprimento provisório da pena, ou seja, a pena já pode ser cumprida a partir deste momento. As imagens mostram um depoimento do ex-ministro Palocci. Do ex-ministro Antônio Palocci, preso preventivamente na Operação Lava Jato. As imagens mostram uma operação da Polícia Federal e um julgamento no plenário do STF. O entendimento foi de que havia riscos de Palocci retomar a prática criminosa caso ficasse solto. Por isso, o HC foi rejeitado e ficou mantida a prisão preventiva dele. Dando depoimentos depois, e sendo entrevistado. O ex-ministro deixou a cadeia em Curitiba, após decisão do TRF-4 que concedeu prisão domiciliar. As imagens mostram o prédio do STF e o político Paulo Maluf no Congresso Nacional. Paulo Maluf foi condenado em maio de 2017 a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Na mesma sessão, a maioria rejeitou por 6-5 recurso da defesa e entendeu que o processo contra Maluf havia se encerrado, não cabendo novos recursos. Uma animação na tela mostra a mudança da palavra abril para maio. O direito penal foi tema recorrente em maio aqui no plenário do STF. Andréia Facina, Brasília, Distrito Federal. A apresentadora está no plenário do STF. Que autoridades têm de serem julgadas pelo Supremo. Isso vale para parlamentares, ministros e presidente da República. Só que a decisão restringiu o foro privilegiado para deputados e senadores. O que na prática significa que só vem aqui para a Corte Suprema ações penais de parlamentares investigados por crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Os parlamentares, eles têm sim uma prerrogativa de foro. Gisele Reis, mas essa prerrogativa consultora de foro, jurídica. Ela só vai atingir crimes que tenham relação com o exercício parlamentar. Então, já houve uma restrição. Não é qualquer crime praticado pelo parlamentar que será objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Somente aqueles crimes que tenham ligação com o mandato parlamentar. Outra restrição, também não é crime praticado a qualquer tempo, em qualquer momento. Somente aqueles crimes praticados no exercício do mandato parlamentar é que poderão também ser submetidos a julgamento pelo Supremo. Ou seja, aqueles que foram cometidos antes, eles devem continuar. As imagens mostram o prédio do Congresso Nacional. Teve mais uma situação que também o Supremo acabou definindo, exatamente para evitar essas questões de renúncia ao mandato, para não poder ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Independentemente do que acontecer com o cargo daquele parlamentar, a competência estará fixada. Ou seja, ainda que ele renuncie ao cargo, o Supremo continuará sendo o órgão competente para poder julgar aquela ação penal. Uma semana depois, em outro julgamento, o STF manteve a regra de que não existe foro privilegiado em ações de improbidade administrativa. Desta forma, juízes de primeira instância continuam sendo responsáveis por julgar esse tipo de caso, mesmo quando os alvos forem parlamentares. As imagens mostram rodovias congestionadas filas e intermináveis filas de veículos em em postos de gasolina. Rodovias, desabastecimento, um cenário caótico provocado por mais de 10 dias da greve que parou o país.
A greve dos caminhoneiros, que começou no dia 21 de maio, também paralisou serviços como fornecimento de combustíveis e distribuição de alimentos e insumos médicos, levando o Brasil à beira de um colapso. Foi o desabastecimento, ou seja, quem tinha... Newton Marques, estoque, economista. Quando acabou Ele esse está estoque, sentado em uma sala. Aquele caos. Então, é claro, tudo é feito por rodovia aqui no Brasil, tá certo? Então, não tem jeito de você imaginar que qualquer produto seja deslocado da As imagens mostram vários veículos parados em engarrafamentos em rodovias. Os carros ficavam parados, tá certo? Então, isso tudo virou... Pessoas tiveram que mudar a sua rotina para justamente ficar em posto de gasolina e não sabia quando é que vinha, entendeu? Então ficava a incerteza tomou conta do Brasil. Os caminhoneiros As imagens mostram vários veículos parados em engarrafamentos em estradas. Que incidiam sobre o PiscoFins e fixação de imagens uma tabela de vários para os caminhões parados frete. em um posto. Primeiro quem ocasionou, parece aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem ocasionou foi a mudança dos As imagens mostram o engarrafamento de vários veículos em rodovias. Diesel. A partir dessas mudanças de subidas e descidas, até mais subidas do que descida, os caminhoneiros sentiram pressionados pelos patrões que tinha que reajustar os fretes. E isso daí batia no preço final. Em meio à crise, a então presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, abriu a sessão do dia 30 de maio com um pronunciamento em que citava o grave momento político e social pelo qual atravessava o país e fez uma defesa da democracia. Na democracia se vivem crises. Ministra Carmen Lúcia, ex-presidente do STF, com a aliança dos exibido em 30 de maio e a de 2018. racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. O discurso da ministra Carmen Lúcia foi importante Gisele na medida Reis, em que ela, consultora na verdade, jurídica. disse que o judiciário não iria se omitir em relação a essas questões envolvendo a sociedade, que tudo isso precisava ser ponderado, assim, as reivindicações de um lado ou de outro precisam ser ponderadas, mas os direitos precisam ser os direitos à saúde, o direito à liberdade de ir e vir, isso é algo importante e que precisa ser resguardado. A partir do momento que a greve tem sucesso, Newton Marques, economista. Sucesso, isso aí afeta setores vitais. Então o país para, as pessoas não vão trabalhar, as pessoas ficam esperando que medidas vão ser tomadas. As imagens mostram congestionamento de veículos nas estradas e um pronunciamento do presidente Temer. A República, Michel Temer, atendeu a reivindicação da categoria e determinou a redução de impostos para garantir a queda no preço do diesel, com um impacto direto nos cofres públicos. Houve uma mudança de hábitos. Tudo que dependia do abastecimento foi afetado. Então, nós estamos colhendo, aos pouquinhos, esse impacto da greve dos caminhoneiros. Então, do ponto de vista de atuar sobre atividade econômica e sobre preço, foi muito grande. Além disso, o As imagens mostram um julgamento no plenário do STF e filas de veículos em engarrafamentos em estradas e rodovias. Durante a paralisação da categoria. O montante ultrapassou R$500 milhões. Mais tarde, em dezembro, o ministro Luiz Fux voltou atrás. Ele anulou uma decisão que suspendia a cobrança As imagens de multas mostram às vários caminhões transportadoras que parados em postos e o engarrafamento de veículos em rodovias e estradas. No país. Fux determinou ainda que essa medida seja válida até que o plenário do Supremo As imagens mostram o Congresso Nacional e uma sessão no TSE. Uma decisão incentivou a presença das mulheres na política. O TSE determinou que os partidos destinassem pelo menos 30% das verbas do Fundo de Financiamento de Campanha e do tempo do horário político para as mulheres. Em virtude do princípio da igualdade, não Rosa pode, Weber, ministra do TSE, exibido em 22 de maio de 2018. Exclusivamente baseados no gênero. Assim, não há como deixar de reconhecer como sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos. As imagens mostram o prédio do STF, pessoas votando em uma eleição e um julgamento no plenário do STF. Para o pleito eleitoral de 2018.
Fique com a gente. O Repórter Justiça Especial, com a retrospectiva do Judiciário, volta já já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Repórter Justiça. Uma animação na tela mostra a mudança da palavra maio para junho. As imagens mostram pessoas trabalhando em uma indústria construindo urnas eletrônicas. Uma medida polêmica parou no Judiciário. Apesar do sistema Imagens de pessoas eleitoral já votando ser em urnas consolidado no eletrônicas. Brasil e reconhecido internacionalmente, a urna eletrônica foi alvo de desconfiança. Imagens de uma Em indústria 2015, onde pessoas os estão parlamentares construindo urnas aprovaram um novo eletrônicas modelo de que eleitores valeria nas votando eleições nessas urnas. deste ano, o voto impresso. Mas a medida foi suspensa pelo STF em junho de 2018. Segundo os cálculos do Tribunal Superior Eleitoral, Fernanda a Tavares, implementação do voto Brasília, impresso Distrito teria Federal. um custo de Ela 2 está em bilhões uma de reais. praça. Em abril deste ano, o tribunal chegou a assinar um contrato de 57 milhões de reais para instalação de impressoras em 30 mil urnas, 5% do total dos equipamentos. Mas com a Imagens decisão de do julgamento no STF, a plenário do medida foi STF. suspensa. A reintrodução do voto impresso como Celso forma de de Mello, controle ministro do STF. processo eletrônico de votação caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto. Isso significa verdadeiro retrocesso ao paulatino aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. O voto impresso ele não me parece ser uma garantia a mais. Pelo contrário, a partir do Henrique momento Neves, que você tem o papel, ex-ministro você tem a do mão STF. humana, que é Ele está capaz de sentado rasgar em o uma papel, que é sala capaz onde de tem adulterar vários o papel, livros em uma estante isso na pode parede. acabar gerando mais confusão do que solução. Agora, se a população tem alguma dúvida, nós temos também que desenvolver métodos que eliminem qualquer tipo de dúvida. Eu acho que a urna não é só que nem a mulher de César, ela tem que ser honesta e tem que parecer honesta. O Imagens do Félix prédio do Fischer, relator da STJ. Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender os efeitos da Letras condenação na tela. dele Imagens no caso TV do Brasil. triplex no Guarujá, Imagens do ex-presidente alegando Lula. irregularidades no processo. E no mesmo mês, As mais imagens um mostram questionamento operações polêmico. da Polícia A condução Federal. coercitiva restringe a liberdade e as conduções já aplicadas. Estava As nas mãos imagens dos mostram um ministros uma julgamento no decisão plenário que do mexeria de STF forma e definitiva algumas no operações trabalho da Polícia equipe Federal. de investigação. Com o placar de 6-5, o plenário decidiu então que a prática da condução coercitiva não está de acordo com a Constituição. Os ministros deixaram claro que há outros instrumentos legais que podem ser aplicados pelo Judiciário. Dizer que este ou aquele é culpado e, desde logo, emitir juízos que às vezes não resistem ao dia seguinte, que se encerram sem um Gilmar pedido Mendes, de ministro do desculpa. STF. E toda a informação tem que sair do gabinete do relator. Dias Toffoli, ministro do Todos os STF, agentes, inclusive a exibido em 13 de Procuradora-Geral da junho de República, assinam um 2018. termo de confidencialidade. Assim é que deve ser. O que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal reflete na prática? Gisele Bom, aquelas Reis, pessoas, consultora né, jurídica. que estão sendo investigadas, né, no inquérito policial, se vierem a ser intimadas e não comparecerem, elas não podem ser obrigadas, ou seja, elas não podem ser conduzidas. Imagens de operações da Polícia Federal e do prédio do Ministério Público O que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, acabou entendendo é que a condução coercitiva ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. Isso ofenderia o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, o direito também de não se autoincriminar, além da questão da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir. Também foi considerada constitucional a possibilidade de delegados de polícia realizarem acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial. Já na esfera trabalhista, uma medida impactou a vida do brasileiro. E a trabalhadores da contribuição construção sindical civil em deixou de ser atividade. obrigatória. Os empregados devem escolher financiar o sindicato Luiz Fux, antes ministro que do qualquer STF. coisa lhes seja tomada, que isso é um princípio básico da democracia. Quer dizer, não se pode tomar capitais para financiar sindicatos sem que o empregado consinta. Eu acho que liberdade sindical significa o direito de se filiar, o direito de não Roberto se filiar. Barroso, ministro e do também o STF. direito de não ter que contribuir compulsoriamente para uma entidade a qual eu não quis me filiar.
Isso me parece excessivamente óbvio, ao tal ponto que a própria Organização Internacional do Trabalho, que tem como do seu dever o papel de proteção do trabalhador, não endossa esse modelo de contribuição compulsória. E acho que não endossa porque é um modelo ruim, é um modelo que não estimula a representatividade. Ainda nessa esfera, o Tribunal Superior do Trabalho definiu prazo para as mudanças e para a aplicação da reforma trabalhista. Para a Corte, os efeitos da lei só valem em ações ajuizadas depois do dia 11 de novembro de 2017. A proposta aprovada pelos ministros também determina que o pagamento de honorários de sucumbência e a fixação de custas processuais sejam aplicados a processos iniciados após a vigência da lei. No STJ, uma decisão inovadora, a guarda compartilhada de animais de estimação. Por maioria dos votos, a quarta turma do tribunal permitiu o direito de visitas a um bichinho após o fim do relacionamento amoroso dos donos. As imagens mostram o prédio do STF e um julgamento no plenário do tribunal. Letras na tela, 6.458 acórdãos publicados, redução entre 2010 e 2018 igual a 65,85%, 41.318 em acervo no primeiro semestre de 2018, 121 mil processos em 2010, 51.568 processos no primeiro semestre. Ministra Carmen Lúcia, ex-presidente do STF, exibido em 26 de junho de 2018. As imagens mostram o prédio do STF e a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, pessoas trabalhando em escritórios e imagens antigas da época da aprovação da Constituição Brasileira e um julgamento no plenário do STF. Fique com a gente que vamos contar o que foi notícia. E não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nós também estamos no Twitter, no endereço que aparece bem aí na sua tela. Até a próxima e tchau. Vinheta de encerramento. Direção Tiago Oliveira. Produção Rafaela Soares. Reportagem Andréia Facina, Fernanda Tavares. Edição de texto Andréia Facina. Cabelo e maquiagem Kellen Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Harry Góes, Lázaro Filho. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago Mesquita. Edição de pós-produção André Eustáquio. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Coordenação de TV e Rádio Rimac Souto. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.